Boa tarde, professora Glória. Boa tarde, David. Primeiramente quero agradecer pelo aceite do convite para fazer essa apresentação hoje. Eu vou começar lendo um pouco aqui do Lattes e depois faço um comentário. Mas a professora Glória, ela tem graduação em licenciatura em Física pela UERJ, né, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela tem mestrado em Ciências dos Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia e doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é credenciada no programa de pós-graduação Ciência, Tecnologia e Educação do Cefet, Rio de Janeiro, e professora associada do Instituto de Física Armando Dias Tavares, da UERJ. Ela realiza pesquisas na área de educação, com ênfase em ensino e aprendizagem de ciências, investigando e atuando principalmente nas seguintes linhas: formação de professores, ensino de física, CTS e ciência e arte. Também é coordenadora institucional do programa Live CAPS na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Aí, com uma ênfase um pouco mais pessoal, né, eu queria comentar que a professora Glória eu conheci em 2021, quando ela foi banca da minha qualificação de mestrado, e trouxe assim uma contribuição que mudou totalmente o rumo daquilo que eu estava pensando na época. Então, a visão que eu tinha para trabalhar a história das ciências era muito de dar ênfase para o colonizador, e aí com os comentários da professora Glória eu consegui reformular e no final trazer uma perspectiva histórica valorizando conhecimentos de astronomia de um grupo tupinambá, né, através de um episódio histórico. Então, obrigado, professora Glória, pela ajuda aí de Isso, sempre e foi um prazer. também Não por pelo isso, aceite do convite. como os paulistas gostam de falar, né? Não por isso. Não me agradeço por isso. Foi um prazer poder colaborar Muito com bom. você. E realmente isso aí é o que eu decidi fazer nos últimos tempos, viu? Me aprofundar nesse conhecimento e do que eu tenho conversado com pessoas que também fazem isso, é um mundo para a gente descobrir. É um mundo desconhecido. Muita coisa, porque são muitas etnias, todas com seus mitos de origem, que podem conversar muito bem com o nosso ensino e, ao mesmo tempo, a gente conseguir dar voz a esses povos que são sempre mais vulneráveis, mais. A gente foi criado, fico com raiva da criação que eu tive, eu tenho, porque a gente foi criado para achar que indígenas eram inferiores, que não tinham capacidade. Eu me lembro desse discurso em várias ocasiões. E isso, até você se livrar, demora, viu? Sim. Mas as novas gerações estão aí para a gente já começar cedo com elas, né? Foi muito bom isso. Agradeço demais. O teu trabalho ficou excelente dele. Ficou muito bom. Obrigado. Imagino que o doutorado vai seguir uma linha muito boa também. A gente pretende continuar nessa caminhada. Legal. Tem uma longa caminhada aí. Obrigado. Fique à vontade, professora Glória. Eu vou Eu agora vou com você. colocar aqui, vou apresentar aqui. Bom, gente, então o que me pediram para conversar aqui com vocês é um tema que eu fui olhar aqui minhas anotações aqui, eu andei falando por aí para o pessoal desse, eu acho que é desse mesmo curso, em 2021 e 2022 também. Não sei se alguém também estava presente, pode ser que tenha alguma coisa se repita, mas eu acho que não. Então, mas o tema é sempre esse, né? É a interação entre a educação e ciências e os direitos humanos. Eu coloquei aqui para vocês de onde que eu estou falando, né? Estou falando aqui da UERJ, inclusive aqui está a UERJ Florida, aqui esses IPs aqui são lindos nessa época do ano. E estou falando dentro do LIEC, é o meu laboratório aqui, que eu coordeno já, está fazendo 10 anos agora no fim do ano, um grande projeto da CAPES, ainda nos governos do PT. Existem laboratórios análogos, assim, laboratórios interdisciplinares para a formação do educador, projeto da CAPES, e que a gente concorreu e conseguimos montar aqui um laboratório interdisciplinar de educação e ciências. Nós montamos junto com o curso de pedagogia e o de biologia. Então, nós trabalhamos aqui disciplinas e encontros e
interação com o programa lá do Cefet também, disciplinas aqui, está sempre com alunos de escola do ensino médio também, bem ativa. Tem muita atividade que acontece aqui no LIEC, nosso LIEC. Então, daqui mesmo que eu estou falando. E a nossa pergunta é sempre essa, né? Por que trabalhar com direitos humanos? Né? Porque será que esses conhecimentos científicos tão poderosos, tão importantes, mas será que eles seriam o suficiente poderosos o suficiente para enfrentar tantas relações assimétricas de poder que nós temos na sociedade, né? Na nossa sociedade que é capitalista e bastante liberal, neoliberal, né? Ou os conhecimentos científicos, se não forem atrelados a concepções éticas, podem ser utilizados como princípio de manutenção das desigualdades sociais. A gente tem muitas pessoas muito bem formadas que não têm uma compreensão de direitos humanos que a gente gostaria que tivesse. Então, apenas ser um sábio científico não é tudo. Então, a formação que a gente tem feito é uma formação através de conteúdos cordiais. O que são os conteúdos cordiais, né? São conteúdos que falam o coração, é isso mesmo, que sensibilizam em relação aos mais vulneráveis, em relação a todos os tipos de ismos que a gente tem, racismos, todos os outros ismos que acompanham o racismo, o machismo, uma série de outros, né? E então a gente fala em conteúdos também, porque o professor precisa ter que ensinar, né? Ele tem sempre, né? Tem currículos, tem livros didáticos, todos cheios de conteúdos que ele precisa trabalhar no seu dia a dia. A gente não quer fugir das nossas disciplinas, a física, a química, a biologia, nossas ciências da natureza, para ficar também trabalhando apenas questões em relação à ética. Não é um curso de ética o que nós damos, são cursos de física, de química, de biologia, de outras ciências afins. Então, a gente precisa desses conteúdos. Então, a ideia é interagir, fazer uma interação, buscar nos conteúdos que a gente já tem como obrigação, né, das nossas aulas, a gente juntar com direitos humanos. Então, procurar saberes de outras comunidades que não a comunidade científica europeia, muito valorizada mundialmente, mas buscar outros conhecimentos. E nisso aí a gente faz uma verdadeira peregrinação. Outro dia tivemos a visita, semana passada, dessa professora Emília Malevilo, da Universidade de Pungue, em Moçambique. É a primeira reitora mulher lá em Moçambique. Uma figura especial demais, excepcional. O seminário dela foi maravilhoso, ela trouxe vários exemplos dessa peregrinação que a universidade onde ela trabalha tem feito em outras comunidades para conhecer os saberes. E às vezes nem são comunidades apenas de povos originários, não. São, por exemplo, ela citou um exemplo, comunidade de pescadores locais. Eles fizeram um acampamento junto aos pescadores e foram conhecer os conhecimentos dos pescadores para fazer interagir com o conhecimento que a universidade estava se propondo a levar para os seus alunos. E como aprenderam com isso, né? A gente tem esse conhecimento aqui no nosso país também, como que os pescadores sabem a hora de qual é a melhor maré para ir, para voltar, o que isso tem a ver com a lua, eles têm esse conhecimento. E isso, às vezes, quando eles vão para a escola, isso é menosprezado, isso não é considerado. Então, nós estamos numa peregrinação. Qual é a nossa peregrinação? É buscar sempre novos conteúdos cordiais. Nós já reunimos, né, inclusive Thaís também foi uma das autoras, reunimos em livros professores, pesquisadores brasileiros que em várias universidades estão fazendo esse trabalho também. Nós juntamos em alguns livros, mas isso não se esgota, isso a gente precisa buscar outros, né? Rever o que já foram vistos e tal. E o que nós estamos fazendo agora, e que foi apresentado no IPIST, né?
Isso aqui fica atrapalhando. É justamente essa questão que a gente começou a se perguntar o que há de comum entre a astrofísica oficial, essa que é reconhecida como a ser ensinada nas escolas, nas universidades, o que há de comum entre ela e a dos Yanomami e de outras culturas? Será que isso é casual? É por acaso que isso acontece? Né? Isso foi apresentado por mim, pela Gisele, que é minha colega aqui na UERJ, e Porto Alegre, 2023, errei a data aqui, depois eu vi. Bom, a gente partiu de alguns alertas que estão no jornal, tem uma relevância cultural grande, que estão na mídia, né? Com suas controvérsias. As controvérsias estão sempre associadas aos alertas que vêm. Então, nesse livro, né, como o conhecimento, o crescimento, né, se tornou o inimigo da prosperidade, né? Esse autor ele diz que essa economia distributiva que se pretende, que se diz que se vai conseguir, né, a riqueza vai ser sempre distribuída igualmente, havia o mundo digital, então sinalizava para isso, né? Com a informática, com a comunicação digital, a gente vai conseguir mais fácil ainda distribuir conhecimentos e com isso gerar riquezas, né? Mas em vez disso a gente dobrou a aposta no faturamento acima de tudo, né? E o alerta é esse: os bilionários do mundo, ou trilionários já, né, pensam em escapar do planeta, isso é o que se diz, em colonizar Marte. Mas será que é isso mesmo? Eles pensam isso mesmo? Deixar a humanidade para trás e com tudo completamente estragado e habitar outros planetas, Marte, por exemplo, que é mais perto? Será que é isso mesmo? A controvérsia é essa. Tem muitas pessoas que dizem que não, eles não vão fazer isso. Eles sabem que a vida aqui no nosso planeta sempre vai ser melhor do que fora. Mas eles podem, e já tem notícia de que são feitos bunkers, né, isolados de tudo para se proteger de todas as catástrofes aí que eles mesmos estão colaborando para produzir. E aí, por outro lado, eles estão sempre falando na ciência, né? Fazem adoração à ciência. A ciência realmente se tornou uma das bases do capitalismo. Com ela, eles extraem o que tem de valor na natureza, mas eles extraem o valor também de quem produz esses bens, né? E passam esses outros seres, os diferentes, são considerados inferiores, primitivos, e com isso, mais justamente, eles poderão ser explorados de acordo com essa visão. E com isso, a visão de povos originários, né, vai completamente para o lixo, não chega nem a ser conhecida. E a visão desses povos é bem diferente, né, da que a gente foi com o tempo cultuando. Porque eles entendem a relação homem-natureza sob outro ponto de vista. Vocês devem já ter visto o Ailton Krenak falar, como ele fala bonito em relação a isso, né? O rio é nosso avô, e vai falando, nós somos parte da natureza, né? Com os outros habitantes aí do mundo, são considerados habitantes do mundo mesmo, os rios, as águas, as montanhas, as estrelas, tudo. Então, o nosso conteúdo cordial ele surgiu a partir dessa falta de empatia com o povo Yanomami, que ficou mais evidente, apesar de já ser falado há muito tempo, mas ficou mais evidente nesse início de 2023, com a mudança de governo, um governo que realmente resolveu cuidar um pouco disso, né? E aí a gente começou a pensar, bom, do nosso ponto de vista também, que estratégias pedagógicas a gente pode criar para dar voz para esses mais vulneráveis, né? Eles estão falando, hoje em dia o protagonismo deles cresceu muito em relação, né, ao que a gente tinha há 10 anos atrás. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós precisamos nos valer do que eles mesmos contam, ou de pessoas que têm chegado até eles e
e ouvido e traduzido isso, né, em livros no nosso idioma também. Eles também estão aprendendo mais a se comunicar em português, e isso tem facilitado o nosso conhecimento sobre eles. Agora, isso tem a ver com o quê? Né? Por que isso é importante, a gente ouvi-los? Né? Ouvir o conhecimento deles por quê? Porque eles estão cuidando do ambiente melhor do que a gente. Né? Isso é evidente. Existem simulações na internet que você pode ver a diferença das terras, a terra do Xingu, por exemplo, a diferença na manutenção da floresta em relação ao que tem fora da reserva do Xingu e o que tem dentro. A diferença é gritante. Fora é uma devastação enorme, e dentro a floresta está bem mais preservada ao longo de vários anos. Então, o Messaros se relaciona, né? Coisa que Marx já fazia também, essa crise do capital ligada à crise ambiental, porque desde que os europeus chegaram aqui às Américas, eles já começaram a gerar essa crise com a extração das nossas riquezas, das nossas árvores, dos nossos minerais e tal. E isso tudo vai causando efeito, vai dando um fim dos nossos recursos naturais, né? Os nossos rios vão ficando poluídos, as mudanças climáticas vão se acirrando. Isso acabou chegando mundialmente, né? É uma coisa que não acontece só aqui, e é considerado, Messaros considera isso como limites absolutos do sistema do capital. Outro tema bastante controverso também é o sistema, o capitalismo vai se acabar ou vai se transformar, ele realmente não vai acabar. Isso é tema aí para economistas e que a gente vai sempre acompanhando, não tão dentro, né, por causa da nossa formação. Bom, voltando aí, que povo é esse, né, os Yanomami, né? Uma sociedade indígena muito numerosa. Eles vivem em centenas de aldeias na floresta amazônica, com toda a sua cultura, com todas as suas festas, com toda a sua maneira de sobrevivência e de cuidados com a terra. Eles ocupam uma área que existe uma parte na Venezuela, outra parte no Brasil, pegando Amazonas e Roraima. Esses direitos sobre as terras, né, existem, assim, a Constituição de 1988 foi muito boa para isso, né, para manter, são direitos garantidos por lei. O Ayrton Krenak conta numa entrevista que eu acabei de ler agora, a dificuldade que foi o trabalho que eles tiveram, que os indígenas tiveram na Constituição para conseguir implementar de fato esses direitos, porque era sabotagem de tudo que é jeito. Eles faziam, depois os outros iam, desfaziam, e quando eles iam ver, tinham que fazer de novo. Essa sabotagem muito grande, né? Mas está lá, e hoje mesmo a gente tem uma votação, né, no Supremo Tribunal Federal do marco temporal. A gente espera que o Supremo não aprove isso, né? Bom, esse trabalho nosso vem se juntar a esse trabalho de descolonização epistemológica, de que fala o Quijano, né? Não sei se vocês já conheceram, é um sul-americano também, que tem trabalhado há bastante tempo com essas ideias, pensando que é um pensamento dialógico com conhecimentos que têm sido desprezados e silenciados, porque a cultura de origem europeia se autorreconhece como superior a todas as outras. Então, ela não só é superior, como ela é suficiente para excluir todas as outras. Então, a ideia é sempre catequizar, é sempre ensinar a eles, né, descaracterizando os seus costumes e, com isso, silenciando os saberes desses povos, né? Mas, apesar disso, né, desses conhecimentos serem tratados como inferiores, né, menosprezados cientificamente, porque se diz, mas eles não usaram um método, né? Tem gente que ainda fala, não usaram o método científico, né, porque se tivesse um só.
mas outros já têm maior cuidado, já falaram, eles não têm um método, né, para dizer como esse conhecimento foi criado. Apesar disso, né, desse não reconhecimento, essas culturas souberam interagir com a natureza, como eu falei, de maneira harmoniosa, manter suas florestas, e não são eles os responsáveis pelas catástrofes ambientais atuais que acontecem dentro das reservas deles mesmo, né? Por invasão, do garimpo ilegal. Hoje, de manhã, eu vi uma notícia no jornal também, faturamento da ordem de bilhão por ano também, de reais, então é um faturamento assim de encher os olhos dessa ganância do capitalismo selvagem, né? Que precisa, para ser combatido, precisa de um governo firme querendo combater, e não se associando a eles, como foi feito nos tempos. Né? Bom, então, para a gente construir um conteúdo cordial, a gente tem uma interlocução, a gente julgou necessária, né? Uma interlocução com esses saberes. Então, dialogar com os povos originários, sobre os quais hoje a gente conhece mais do que outras épocas, né, pode trazer caminhos para esse projeto de sociedade mais justa que a gente quer. Quando a gente está pensando em ensino, está pensando em educação, a gente tem que estar sempre com um pano de fundo. Qual é a sociedade que a gente quer? Né? Para que sociedade que eu estou trabalhando? Né? Quando falar a sociedade é competitiva mesmo, paciência, porque eu não preciso trabalhar para o que é mesmo. Eu posso trabalhar para tentar, de alguma forma, transformar isso, né? Paulo Freire está sempre nos inspirando aí para nos pensar como pessoas tentando transformar a nossa sociedade para que ela se torne mais justa, né? E a gente precisa superação de uma alienação radical. Muita gente fala nisso também. Estou aqui copiando outros colegas que falam sempre nessa superação da alienação radical que constitui essa sociedade neoliberal. O professor aí de São Paulo mesmo, né, ele tem falado bastante isso. Essa sociedade naturaliza o capitalismo, negacionismo ambiental é uma coisa que você está em qualquer lugar, de vez em quando você ouve uma voz falando isso, né? É natural, isso é natural, a Terra já passou por isso. E é isso que a gente quer combater também. Eu vou falar nele depois, esse inventário, né, de mudança climática internacional, ele está com pessoas muito gabaritadas, pensando, né, as mudanças climáticas. E eles chegaram a consensos. Né? Eu não sei se os povos originários sentam também nesse painel, né? Participam também. Isso é uma coisa que eu estou para procurar. Então, a gente está pensando isso para a formação de professores, pensando numa interculturalidade que vai além da interdisciplinaridade, porque temas que a gente vai trazendo não estão ainda em disciplina nenhuma. Então, é claro que é importante, nesse caso aqui, a biologia, conversar com a física, conversar com as ciências humanas também, mas tem conhecimentos de outras culturas que não estão em disciplina nenhuma ainda. Então, é além da interdisciplinaridade. Bom, e aí a pergunta que a gente encontra na nossa cosmologia, né, e que já tem uma resposta super confiável por todos, todo mundo confia, todo mundo repete. Quando a gente pergunta de onde vêm os elementos que encontramos na Terra, né, e qual é a relação disso com as estrelas, depois da frase do Carl Sagan, que disse somos todos poeira de estrelas, né, no livro Um Pálido Ponto Azul, que ele escreveu inspirado na imagem, né, da Voyager, quando se afastando da Terra, e a partir desse livro que ele fala disso, ele traz também a ideia de somos todos poeira de estrelas. Então, os elementos que nos rodeiam chegaram aqui por evolução estelar, explosão de supernovas, e acabam chegando, capturadas aqui pelo nosso campo gravitacional e tal. E aí a gente foi procurar
Qual o conhecimento que os Yanomami têm a respeito dos elementos e sua origem? Eles não falam em elementos, eles falam os minérios que habitam aqui a Terra, que são encontrados aqui a Terra e que são os elementos de cobiça. Né? Eles chegam a chamar os brancos, eles têm um termo, acho que é Napa, os homens brancos são os donos da mercadoria, né? São os homens da mercadoria. Mercadorias são o que eles vão, em que vão ser transformados os metais quando são capturados nas terras deles, né, dos indígenas. Bom, como é que a gente foi levado a isso, né? No ano passado, ainda antes do escândalo maior, ainda da mídia, sobre os Yanomami, me chamou a atenção esse livro, A Queda do Céu, que é escrito pelo Davi Copenaua, junto com o Bruce Albert, em 2010. O Bruce Albert é um etnógrafo de origem francesa, que durante muitos anos conversou, visitou o povo Yanomami, conversou com o Davi Copenaua, e escreveu um livro, 400 páginas, mais ou menos, em que o Copenaua vai trazendo a cultura deles e, especialmente, essa relação do céu com a terra. Né? E a pergunta que eles se fazem, né, que eles se fazem no livro, é essa. Essas coisas que os brancos cobiçam tanto, como teriam vindo a existir? De que elas são feitas? Vocês me dizem depois o tempo, tá? Quase 5. Como teriam vindo a existir? De que são feitas? Repara, essa pergunta não lembra vocês alguma coisa, né? Não com essas coisas que os brancos cobiçam tanto, mas essas coisas que estão aqui na Terra. De que elas são feitas? De onde elas teriam vindo, né? E ele tem, a resposta que ele dá é essa. Esse metal brilhante debaixo da Terra vem do antigo céu que desabou antigamente sobre os nossos ancestrais. E o interessante é que o nome que eles dão para esses metais é o mesmo nome que eles dão às estrelas. Então, lá no firmamento, é Mariachi ou Chilicarixi. E eles dizem que esse metal foi Omama, que é o criador, ocultou. Eles dizem que esse metal é o esqueleto da Terra. Ele constitui o esqueleto da Terra. E o Omama envolveu esse esqueleto com uma terra, uma floresta, e para manter esse frescor úmido que sustenta o planeta. Sustenta o planeta. E ele diz, olha, não se deve cavar o solo sem trégua, como fazem os brancos, porque o céu pode cair novamente. Então é como se tivesse uma sustentação da terra com o céu, que é a floresta que é responsável. Esse conhecimento é usado por eles para quê? A utilização do conhecimento que eles fazem, esse é usado para manter a floresta úmida, manter a floresta viva. Então, isso que é importante. Né? No fundo, é isso aí. Todos somos poeira de estrelas. Né? A nossa ciência aqui do lado esquerdo foi antes desse conhecimento. Esse conhecimento começou com os químicos, né? Que no século XIX, né? A partir da espectroscopia, fizeram mesmo, né? O efeito chama, eles fizeram a identificação das estrelas com os elementos que produziam a mesma cor no efeito chama, e que, com isso, começaram a dar origem a tudo que se sabe sobre as estrelas. Sabemos muito sobre as estrelas, muito. Sabemos quando elas nasceram, em que fase da vida elas estão, de que tamanho elas são, sabemos a intensidade do brilho, e quando é que elas vão morrer, quando é que vai virar supernova, quando é que vai explodir, Então, a gente sabe muito. Mas esse conhecimento que a gente tem tão profundo, ele não tem sido usado para preservar o planeta. Ou seja, tem um grupo de cientistas que sim, tenta, mas ao ponto que se chegou é um sinal de que esse conhecimento, socialmente, ele não foi respeitado, não foi levado a sério. O interessante
do Copenau também, é que o livro é cheio de desenhos, né? É cheio de arte. E esse daí é o desenho que ele fez da fumaça do metal, porque é uma fumaça que está matando o povo dele. Está dizimando, traz febre, né? A febre do metal, a fumaça do metal. Essa fumaça vem justamente do processo de extração do ouro dos rios. Né? Joga o mercúrio, concentra ali o ouro, fica mais fácil de ser recolhido, mas depois tem que tirar o mercúrio. Né? O que vai tirar o mercúrio é um processo que foi desenvolvido aqui. Né? A tecnologia funcionou rapidamente para acompanhar essa extração. Só que na hora que está queimando ali, isso gera uma fumaça, quer dizer, já sujou o rio, né? Já perturbou lá a água que eles bebem, que os peixes ingerem também, e que vai então, a alimentação deles vai ser prejudicial também, ainda por cima, depois ainda tem uma fumaça que causa febre e tal. Então, o que ele diz é o seguinte, olha, ao arrancar os minérios da terra, os brancos espalham um veneno que invade o mundo, e o mundo vai acabar morrendo. E ele faz uma profecia, né? Essa é uma profecia xamânica, que ele diz no livro também, que cada vez menos apenas imaginária, cada vez isso está mais próxima da realidade e é causada pela cobiça exploratória de um poderoso comércio internacional. E uma coisa que ele diz também é que não pensem os brancos que somos só nós que vamos morrer. Esse mal que está sendo causado aqui a nós, isso vai se espalhar para o mundo inteiro. Então, é uma profecia xamânica. Depois eu vou falar nesse xamânica, que é aí que vem também a continuação da nossa pesquisa. Bom, isso... Saiu um Z a mais aqui. Mas eu assisti esse ano, não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir, a cerimônia de doutor honoris causa da Unifesp, que foi dado ao Davi Copenau. E um dos professores, o professor Renzo Tadei, da Unifesp, e outros professores que eu não tenho o nome, mas que estão lá, me mandaram a cerimônia inteira, eu assisti cerca de 2 horas, muito bonita a cerimônia, o Davi Copenau falou, alguns professores falaram também, e um deles falou isso, olha, é de especial relevância que ele tenha entendido o poder das artes visuais. Quer dizer, até isso esse indígena teve essa inspiração para fazer, usar os desenhos. Ele não é só esse da febre, da fumaça, ele faz outros desenhos também, faz o tatu canastra, que são os brancos furando a terra para tirar tudo. Então, para que ele está usando as artes? Né? Para a promoção de transformação das percepções e sentimentos dentro das culturas não indígenas. Para proteger as culturas indígenas, precisamos da percepção e dos sentimentos de culturas não indígenas. E essa outra forma de pensar a relação entre o humano e os não humanos, né, nos faz também agora não falar mais só em direitos humanos. Né? Nos últimos tempos, muito inspirados também pelo Roberto Dalmo, que está fazendo um trabalho muito interessante, vocês deviam convidá-lo para apresentar aí. Ele está escrevendo, ele está traduzindo um pombo. É isso mesmo, é o pombo que é o autor do livro, ele é só o tradutor. Com isso, ele está trazendo as questões do especificismo. Especificismo, acho que é assim que fala. Como se fosse um racismo relacionado a outras espécies. É um desprezo pelas outras espécies, porque só os humanos é que são importantes. Então, a gente está querendo mudar essa expressão direitos humanos, acrescentando direitos humanos e da natureza, ou apenas direitos da natureza, que é como os indígenas falariam, se nós nos consideramos parte da natureza e não os donos da natureza, os direitos são da natureza toda e não apenas dos humanos, porque senão os humanos tendo direitos até a acabar com o mundo é uma coisa que não condiz com o nosso projeto. Né? E o que eles têm, né, que eu vi também nessa
cerimônia foi isso: olha, a gente precisa entender o mundo e cuidar dele. E só entender o mundo, a ciência já avançou bastante. Mas o cuidar dele é que precisa passar por conteúdos cordiais para a gente chegar lá. Agora, aprofundando aqui a história, né? A gente se dá com isso aqui, ó, profecia xamânica. Porque qual é o nosso costume? Né? A gente vê um conhecimento, a gente quer saber qual é o contexto de produção desse conhecimento. Porque eu estou considerando que isso é um conhecimento, saber que o que tem aqui veio das estrelas, veio de fora do planeta, tem aqui, tem lá nas estrelas também. Isso é um conhecimento e que é usado de uma maneira muito interessante para preservar o planeta. Mas essa profecia xamânica, é xamânico por quê? Quando ele diz que o mundo vai se acabar, né? É xamânica porque o Davi Copenau é um xamã. E o que é um xamã? O xamã é um ser que é preparado, é um ser da comunidade, que é preparado para conversar com os chapiri. Os chapiri são os espíritos da floresta. Muitas comunidades indígenas têm isso, porque tem o Omama, que é o criador, mas nenhum humano conversa direto com o criador. Tem sempre como se fosse um Exu para os africanos, um comunicador. Então, o xamã é preparado, ele sonha, e durante os sonhos ele conversa com o chapiri. Os chapiri, então, trazem os conhecimentos de Omama, como esse, um conhecimento como esse que eu falei aqui. E aí, também, esses conhecimentos se tornam conhecidos porque foram sonhados, mas, além de sonhados, eles têm o hábito de contar os sonhos na comunidade. E os sonhos, eles têm umas características que para eles são consideradas premonitórias para a organização da comunidade, para a prevenção, né, de catástrofes, de acidentes, em relação, por exemplo, à mordida de cobra. Se sonhou com alguém que foi mordido de cobra, avisa a pessoa, porque é para ela não sair de casa no dia seguinte, porque ela pode ser mordida de cobra. Como ela pode ser mordida de cobra, como muitos foram mordidos de cobra já, isso é usado para prevenção. Né? A Limurja, essa Hannah Limurja, ela é uma moça que ela fez uma tese na USP também, estou até com o livro dela aqui, não sei se vocês conseguem ver, uma etnografia dos sonhos Yanomami. É um livro de 2022, O Desejo dos Outros. Ela conversou com os Yanomami, é um livro bem, bem interessante também para a gente ler, ao mesmo tempo, ou em seguida, a leitura do Queda do Céu, em que ela conta como é que eles, todos os dias, ela foi fazer a pesquisa sobre os sonhos, ela ia de manhã cedo para eles lembrarem ainda dos sonhos e anotar os sonhos, e ela começou a assistir também a socialização dos sonhos do centro da casa coletiva, né? E outros ficavam conhecendo também, e isso tudo gerava uma mobilização na comunidade para fazer a tarefa necessária, ou se prevenir de alguma invasão que tivesse sido sonhada, de algum inimigo, ou de alguma doença, tudo isso essa autora traz também. O negócio não quer andar. Então, a gente começou a ver ainda nessa Hannah também, o que ela fala, né? O sonho vem ao mundo pela linguagem, isso todo mundo sabe, como a gente gosta ou não, né? Depende do sonho, mas de contar o sonho, né? Porque senão ele permanece como realidade virtual e ele não se dá por completo. Então, o interessante do sonho, por que as terapeutas, né, falam sempre, olha, o que você tem sonhado, você vai contando, o que você está contando o seu sonho, você consegue, às vezes, resolver algum problema com o qual você foi dormir, ou pensar numa solução, ou às vezes até aparece problema novo. Mas a linguagem é que dá realidade aos sonhos, e cada linguagem pertence a uma cultura. Além disso, a gente tem, as línguas são dinâmicas, então a linguagem ela vai incorporando também coisas que foram sonhadas, as mudanças nas culturas vão também trazendo mudanças na linguagem, que vão gerando novos sonhos e tal. A gente entrou um pouco com o referencial do Bakhtin, além do referencial da Adela Cortina, que a gente trabalha a questão
da razão cordial, que é uma razão diferente da razão instrumental, para trazer a constituição do sujeito, né? Através do princípio dialógico. Você se constitui através da sua interação com o outro. E os sonhos na comunidade Yanomami é importante, como em outras comunidades indígenas também. E assim, a linguagem e o sujeito, eles se constituem, né, socialmente, culturalmente, historicamente e tal. Caramba. Agora o negócio tem umas coisas, né? Então, a gente começou a fazer para a pesquisa essas perguntas aí. A gente precisa de perguntas de pesquisa, né? Para começar uma pesquisa. Isso foi um conhecimento prévio que agora a gente está transformando numa parte. Vai ter uma parte empírica da pesquisa para a gente ver como é que caminha esse conhecimento, como é que dá voz de fato a esses povos, como é que elabora sequências didáticas e tal. O que a gente pode aprender e trocar com os Yanomami e outros povos originários? Né? Que papel os sonhos têm desempenhado na produção da nossa ciência também? Como é que a gente faz para divulgar o sonho onírico e Yanomami, dando a eles a voz que merecem ter? Porque se você disser, isso é um conhecimento sonhado, muita gente vai dizer, mas que bobagem, um sonho. Então, a gente foi ver na ciência como é que o sonho também aparece. Até para conhecer melhor esse contexto de produção, e, independente dele, o contexto de aplicação do conhecimento que eles têm é também importante. Porque, de alguma forma, esse conhecimento foi produzido e é aplicado. Qual foi o contexto de produção? Depois a gente vai ver que isso dá origem a dúvidas, né, quando a gente fala nesse tema. Imagino que a cabeça de vocês também esteja com algumas dúvidas, assim, até espero, né? A produção, né, profunda e vasta da ciência tem sido aplicada para evitar as catástrofes aqui do planeta? Esse painel internacional de mudança climática, né? Ele, há anos, né, que ele vem sendo produzido anualmente. Outro dia eu li que no início havia pessoas de lados diferentes, mas que todos os que estão sentados nesse painel hoje em dia, eles não têm mais dúvida de que as mudanças foram causadas pelo homem, sim, né? E que isso cada vez mais aponta para a urgência, isso é a política toda que a gente acompanha pela mídia também, né? Então, a ideia é essa. Essas culturas ameríndias souberam manter as florestas. Isso faz a gente querer divulgar o conhecimento deles de qualquer maneira, mas, ao mesmo tempo, a gente quer e precisa ensinar a nossa ciência. Estou aqui com um livro que sempre acompanha aqui meus alunos, Astrofísica para a Educação Básica, do Alan Alves Brito e da Neuza Massoni. A origem dos elementos químicos do universo. Está aqui, resumido para o ensino médio, em 160 páginas. É um livro que acompanha, a gente estuda nos Yanomami, estuda na astrofísica. Então, ao mesmo tempo que você está trazendo um conhecimento importante, que dificilmente chega ao ensino médio, nem na química, nem na física, né? Esse conhecimento todo da história da química até chegar à espectroscopia, né? E na física também, usando a espectroscopia também. Bom, em busca de respostas para essas perguntas, a gente chegou no Siddhartha Ribeiro, em que ele diz que a neurociência já tem bases para afirmar que a gente tem capacidade, sim, de simular futuros possíveis com base nas memórias do passado. Ele traz experiências de 2 alemães que já têm quase 20 anos e conseguiram até quantificar em seres humanos a relação entre sonho e insight. Essa possibilidade de simulações prévias, prováveis, é uma capacidade que faz a metáfora do nosso cérebro como um computador, né, que pode fazer vários modelos a partir de dados, né, como fazem para a meteorologia, e vem o mais provável, te dão a previsão do tempo
para 5 dias com uma boa certeza, né? Isso também pode ser feito pelo cérebro nos sonhos, durante os sonhos e tal. A Hannah Limulja, ela fala também da fita de Moebius, entre o sonho e a vigília. Então, você sonha e você tem a vigília, aquela fita que a matemática faz, que você vai pelo mesmo lado da folha, você vai passando do dia para a noite, o sonho e a vigília, e que vão conversando. Então, você... E o Siddhartha Ribeiro, ele tem um livro também que se chama Oráculo da Noite. O Oráculo da Noite são os sonhos, é um oráculo, ele te dá sugestões, olha, resolva assim o problema que você está tendo na sua família. Você já sonha conversando com a pessoa que você tem que conversar, o tema que você tem que conversar. Então, aquilo ali, chega no dia seguinte, você pode usar isso. Então, é esse tipo de coisa que os Yanomami fazem também, e que está sendo reconhecido até na neurociência. Então, é por esse caminho que a gente está indo. E chegamos, então, nesse ano de 2023, na disciplina que é dada aqui nesse laboratório, que é Estudo e Desenvolvimento de Projetos Interdisciplinares e Interculturais. Sentam aqui alunos da Biologia, da Física e da Pedagogia. São da ordem de 15 alunos, vão sendo apresentados a vários temas que começam da consciência planetária, como vocês leram lá, né, da cidadania cosmopolita, consciência planetária, e chegam até a origem da vida, aos fatores de que depende a vida. Numa interdisciplinaridade, por exemplo, a gente vê flutuação dos corpos, o que é importante, a gente ensina na física e esquece que na biologia o fitoplâncton precisa flutuar para poder fabricar oxigênio. Se o mar, as lagoas estiverem poluídas, o sol não chega e o ar fica com menos oxigênio, fica prejudicado. Então, num dos encontros, né, semanais, o tema, o conhecimento Yanomami foi apresentado. E a gente levantou algumas ideias, né, dessas que eu mostrei aqui para vocês. Esse aqui faltou um S aqui, né? As convergências aqui mencionadas, né? Ressaltando 2 princípios da educação em direitos humanos, que a gente trabalha sempre, é dar voz a pessoas e grupos vulnerabilizados e educar para nunca mais. À medida que você passa a respeitar um grupo que tem sido vulnerabilizado, a gente já fez isso com povos de regiões, de países da África também, fizemos com o povo Dogon. O trabalho foi apresentado no SNEF também em 2017, em São Carlos. A gente mostrou também um conhecimento super assim, inesperado, né, de uma estrela dupla de Sírios, que o povo Dogon usa nos seus mitos. Só que tem que a estrela dupla de Sírios não é visível a olho nu. Aí pronto, começa a história. Então, como é que eles têm esse conhecimento? Aí como gera dúvida entre os nossos alunos e em todo mundo, né? Mas não se tem uma resposta até hoje. Nós levantamos 6 hipóteses, nenhuma delas assim, tem uma base, uma sustentação para você dizer, bom, essa é a mais provável, não tem. A pergunta que a gente faz, então, é quais são as relações da astronomia com a vida nas diferentes culturas? Então, durante essa apresentação, né, o que eu quero contar para vocês aqui rapidinho no final, é que houve resistência entre alguns alunos em aceitar esse conhecimento como sendo originário desse povo. Sempre tem. A gente estava apresentando os Dogon, a gente foi apresentar os Yanomami, fala de um conhecimento assim, e tem semelhança, né, alguma semelhança com a nossa ciência, eles falam assim, não, teve contato. Teve contato, porque os europeus devem ter passado lá na África, devem ter passado aqui, encontrado com os Yanomami. A professora que estava junto comigo aqui, da biologia, ela foi procurar o contato dos Yanomami, e esse conhecimento ancestral, né, é tido como ancestral. Os Yanomami tiveram um contato no século XX, tem tanto tempo assim. É claro que pode ter havido alguma hibridização também, né? Mas a gente já está até... Não estamos tão preocupados em afirmar qual foi
contexto da produção do conhecimento. A gente está querendo focar, qualquer que tenha sido, o uso que é feito é diferente do uso que a gente faz do nosso conhecimento, em termos de preservar o planeta. Mas esses estudantes que tiveram essa referência, no final dessa disciplina, eles têm que fazer um projeto, né, um projeto pedagógico para ser levado a alguma escola, quando eles forem professores e tal. Esse grupo que teve a dúvida escolheu o tema que eles gostam de escolher, fontes de energia, pensando nos direitos humanos, mas sem trazer conhecimentos de povos originários. Mas outros 2 grupos trouxeram trabalho muito interessante, muito bem feitos, pesquisaram, eles compraram a ideia, né, de trazer, por exemplo, a astrofísica e a valorização do conhecimento indígena, trabalho dos alunos. O outro grupo, eles trouxeram produção de cordéis sobre culturas diversas, trouxeram conhecimentos dos povos indígenas também. E os objetivos deles, né? Eles disseram, olha, com o objetivo de aprender conceitos de astrofísica e a importância de valorização da cultura, e mostrar aos alunos que o conhecimento científico pode ser ensinado a partir de origens não convencionais. Os projetos lançaram um monte de arte e da ciência para, nas próprias palavras, né, do trabalho escrito, valorizar o conhecimento de povos indígenas ao longo dos séculos, estabelecer diálogos entre o conhecimento desses povos e o conhecimento científico. Então, é realmente Tem uma hora que o negócio para, gente, é uma coisa incrível. Esses resultados que a gente teve nesse trabalho inicial, preliminar, com os alunos, né, nos levaram a entender que a pesquisa para a formação, para estabelecer relações entre conhecimentos de diferentes origens, precisa ser aprofundado, provavelmente, na história, na antropologia, na etnociência, né, que é feita também. A Thaís e o David já andaram dando sugestões de procurar os trabalhos do Biratã, já andamos caindo neles também. A gente precisa aprofundar isso, né? Conhecer mais, né? O que tem. A gente sabe que tem pouco conhecimento, né? Como eu falei no início, pouca coisa se conhece dos tantos grupos que a gente tem de indígenas no Brasil. Então, a gente, antes de iniciar as próximas apresentações, vai avaliar com um questionário escrito os argumentos que os estudantes acham a favor ou contra as ideias que a gente vai disponibilizar inicialmente. Né? Antes de iniciar as apresentações seguintes, né, vamos fazer uma breve apresentação para ver qual é a reação do estudante. E depois vamos tentar entender melhor isso. E, finalizando, é isso. A gente espera contribuir para mostrar a potencialidade que o campo da história, da filosofia, da sociologia, da ciência tem, né, e pode trazer para o ensino de ciências. Ao mesmo tempo que vai colaborar para enfrentar os negacionismos, né, relacionados às ciências, principalmente esse em relação à crise ambiental, mas que ele traga também abordagens de ensino que combatam as violações aos direitos humanos, e nos engajando aí em tanta gente que está pensando numa maior justiça social, usando lá os nossos conhecimentos, os nossos conteúdos cordiais. Aqui a gente tem um pouquinho das referências, e entre elas, né, eu acho que não estão aqui as referências, mas aqui, só para falar para vocês dessa coleção que a gente tem na Livraria da Física, ela se chama Culturas, Direitos Humanos e Educação em Ciências. Esses são 3 livros da coleção, que tem outros. Tem muitos livros sobre decolonialidade, sobre mulheres negras na ciência, vários, a coleção está já crescendo bem. A gente, em 2017, publicou Conteúdos Cordiais de Química, porque o Roberto Dalmo, que agora é professor da Universidade Federal do Paraná, ele era meu orientando, e trouxe muito dessa minha volta aos direitos humanos, coisa que eu já tinha feito alguma coisa muitos anos atrás, ainda na UF. Ele foi buscar o grupo da professora Vera Candal, lá na PUC, fez curso com ela e foi trazendo os referenciais para o grupo e foi construindo a tese de doutorado dele,
depois, com a colaboração de colegas que também estavam nessa mesma linha, a gente juntou, organizou esse livro. Depois, 2 anos depois, fizemos o de biologia, e o pessoal querendo da física, o da física não vai sair, aí 21. No da biologia, a gente teve a colaboração do professor Pedro Teixeira, que é um biólogo da PUC, professor do Departamento de Educação, do Programa de Educação da PUC, pós-graduação. E depois, também, novamente, com o Armando Gil, que era o doutorando também, que se doutorou em 21 também. Junto com o doutorado, ele participou muito da elaboração dos conteúdos cordiais. A gente colocou esse subtítulo, Física Humanizada para uma Escola Sem Mordaça, para vir batendo de frente mesmo com o Escola Sem Partido, né, que na época era um projeto de lei. Tem gente que acha que esse projeto de lei passou, e tem que estar sempre lembrando que não passou, felizmente, né, para a salvação nossa, porque a gente está tendo escola sem mordaça, apesar de muita perseguição ainda, mas não há nada legal que nos impeça, né? Então vamos batalhando aí. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês. Deixa eu voltar lá.